Pessoal, espero que esteja todo mundo bem. E esse vídeo aqui é uma homenagem aos meus alunos e alunas de ética, porque eu pedi para eles se posicionarem sobre uma série de questões éticas de difícil solução e quero que eles sintam essa dificuldade. Então eu vou dar um exemplo me posicionando sobre uma questão ética bastante complicada e mostrando os meus argumentos, né? Também para não dar a impressão que a ética é um conjunto de teorias que se equivalem. Na verdade, a gente faz um estudo de uma série de teorias, mas para ser capaz de tomar uma posição de maneira fundamentada, com base em bons argumentos, que é o que eu espero apresentar aqui. Então, o nome desse vídeo é Por que não devemos matar as pessoas velhas, para justamente tratar de um dos dilemas do momento, que é essa discussão sobre, o que nós devemos fazer se houver escassez de aparelhos hospitalares para atender todas as pessoas. Qual seria o critério de escolha caso isso ocorra, e já está ocorrendo, infelizmente, no Brasil, e a perspectiva é que isso piore nas próximas semanas, em razão de uma série de problemas. O principal deles é a inação do governo federal e a desarticulação das políticas públicas a respeito a isso. Então, mas de qualquer maneira, vamos lá, né? Então tem circulado nas redes sociais, com ares de verdade, uma notícia de que na Itália se estaria deixando de atender pessoas acima de 80 anos para salvar pessoas mais novas, e o argumento que é utilizado para justificar essa ideia é que, veja bem, já que as pessoas estão mais velhas, isso significa que elas já deram a sua contribuição à sociedade, já produziram o que tinham que produzir, então devemos favorecer as pessoas mais jovens que ainda não viveram tudo que deveriam viver e podem contribuir mais, inclusive economicamente, com mais trabalho e contribuições eventualmente à previdência e ao sistema de saúde, né? Em primeiro lugar, é importante deixar claro que essa notícia sobre a Itália foi dada por um site chamado The Telegraph, que é uma publicação inglesa, e foi desmentida por diversas fontes, inclusive por um site que se chama boatos.org. Vocês podem consultar esse desmentido lá. Então não é verdade que o sistema de saúde italiano esteja atuando assim. Isso é mentira, né? O que existe é uma resolução, né, da Sociedade Italiana de Anestesia, Analgesia, Reanimação e Terapia Intensiva. Então, é uma diretiva dessa associação que diz o seguinte: olha, nós devemos, na hora de fazer escolhas trágicas como as que estão acontecendo na Itália e já estão acontecendo aqui no Brasil, nós devemos analisar o caso clínico em concreto, ver quem é a pessoa que tem mais chance de sobreviver, né, usando a idade como um dos critérios na avaliação. Não como o critério fundamental, mas como um dos critérios na avaliação. E o princípio fundamental colocado por essa diretiva é que todas as pessoas têm que ser salvas, né? E se não houver um equipamento específico, por exemplo, respirador, devem ser usadas outras estratégias de tratamento dessa pessoa até esgotar todos os recursos, né? E o único critério aceitável, de acordo com essa diretiva, é a gravidade do caso clínico e a especificidade do caso clínico. Então, a idade é um dos elementos, entre outros, e isso é uma resolução em abstrato, né? Essa notícia não retrata o que está acontecendo ou o que aconteceu algumas semanas na Itália, né? Portanto, no meu modo de entender, toda essa discussão que a gente está tendo, no fim das contas, pode ser muito mais tomada como um sintoma da maneira pela qual a nossa sociedade encara as pessoas velhas, do que como uma questão real, uma questão efetiva que esteja de fato sendo debatida dentro do sistema de saúde do mundo inteiro, né? Pesquisas sobre esse assunto mostram que o envelhecimento aparece sempre associado a doenças, a perdas, decrepitude, né? E muitas vezes ele é compreendido apenas como um fenômeno médico, estritamente como um fenômeno médico. Essa visão da velhice, dizem os especialistas, né,
Depois eu vou deixar um texto sobre esse ponto para vocês consultarem e terem acesso ao nome desses especialistas, né? Mas a Gita Debert, por exemplo, que é uma antropóloga da Unicamp, mostra que essa visão da velhice se forma no final do século XIX, não por acaso o momento de ascensão do sistema capitalista, a ascensão da lógica econômica como hegemônica, né, como a lógica principal que organiza as nossas vidas, e ela está ligada a uma série de imagens negativas que se tem associada à velhice, mas não é uma imagem que seja universal, né? Diversos povos ao redor do mundo, antropólogos mostram isso, não consideram o momento da velhice necessariamente um momento de decrepitude, e ao contrário, né? Veem as pessoas velhas como pessoas sábias e que devem ser reverenciadas por aquela sociedade, né? Mas alguns dados aqui são importantes para a gente discutir em relação a essa visão entre velhice e decrepitude, né? Um pouco assim, suas ideias não correspondem aos fatos, né? Como diria a letra do Cazuza. De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra por Domicílios, né, PNAD, em 2014, a população brasileira era de 203,2 milhões de pessoas e a participação dos idosos nesse universo chegou a 13,7%. Ou seja, 13,7% da população brasileira é de pessoas idosas e a projeção é que isso cresça até 35% muito em breve, né? Isso significa um crescimento de 0,7% em relação a 2013. Outra pesquisa, né, sobre o rendimento dos brasileiros, divulgada em 2018 pelo IBGE, mostra que as aposentadorias e pensões hoje têm um forte peso no sustento das famílias. 19,8% da renda dos brasileiros dependem dessa fonte. Então, veja, mais ou menos 20% da renda da população brasileira depende das pessoas mais velhas, né? Além disso, com base aí um estudo do IPEA, né, mostra, com base na pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, né, que é feita pelo IBGE, os idosos brasileiros estão adiando a sua saída do mercado de trabalho, né? Os trabalhadores idosos correspondiam a 6,3% da força de trabalho em 2012 e aumentaram para 7,8% em 2018. Então, isso é resultado, claro, do envelhecimento da população, mas também por uma decisão das pessoas mais velhas de permanecerem no mercado de trabalho, né? Isso significa que, por dados objetivos do ponto de vista econômico, as pessoas velhas contribuem de forma relevante para o sustento de uma parte significativa das famílias brasileiras e não faz sentido, portanto, afirmar, ingenuamente, sem dados, né, que, em geral, o seu lugar econômico na sociedade é de dependência e é marcado pela improdutividade, né, e por uma posição subalterna, né? São dados bastante impressionantes e me surpreenderam até quando eu fui atrás dessas informações, né? Mas não é só isso que está em jogo, né? Não é só a questão econômica, né? Estudos mostram, por exemplo, né, que as pessoas mais velhas, especialmente em famílias de classes populares, exercem um papel muito importante e muito fundamental, né? A Cynthia Sarti, por exemplo, que é uma outra antropóloga, mostra que as famílias populares normalmente praticam uma lógica, uma estrutura, né, de tipo tradicional. É uma família toda baseada em regras de reciprocidade, né, em que os laços de parentesco extrapolam muito a casa das pessoas. Elas incluem os tios, as tias, a vizinhança, os primos, né, todo mundo em relação e colaborando uns com os outros, e é uma rede que tem uma hierarquia, tem problemas graves de subordinação da mulher em relação aos homens, né? Mas nessa rede, né, que justamente viabiliza a sobrevivência das pessoas mais pobres, né, que não conseguem sobreviver individualmente, né? Isso é um pouco resultado dos baixos salários brasileiros, né? Porque se as pessoas tivessem mais dinheiro, elas talvez não precisassem montar essa rede. Isso é uma interpretação, né? Mas nesse modelo de família, que é característico também de famílias de áreas rurais e de famílias de áreas do país mais
digamos, tradicionais, né? Não é a família nuclear, homem, mulher e filho, que tem nas cidades, morando separado dos pais, né? Nesse modelo, os idosos integram ativamente o sistema de apoio mútuo, né? É claro que a pobreza, o desemprego, o aumento da desigualdade social, a insuficiência de políticas públicas e sociais podem ter levado essas pessoas a terem um papel maior na contribuição da rede familiar, não apenas na ajuda financeira, mas também nas relações afetivas, no trabalho de cuidado, né? Socialização das crianças, trabalho doméstico, entre outras funções que essas pessoas têm, e isso é um fato, isso de fato acontece, né? Portanto, as pessoas velhas não podem ser vistas exclusivamente do ponto de vista das relações mercantis nas quais elas estão envolvidas, né? Porque elas exercem também funções específicas de pessoas mais velhas, né? E que inclusive não podem ser exercidas por pessoas mais novas, por exemplo, no cuidado de crianças, porque as pessoas mais novas estão trabalhando o tempo todo e não conseguem ficar em casa, por exemplo, né? Isso não é específico só das famílias mais pobres, eu trouxe esse exemplo porque nessas famílias talvez a centralidade dessas pessoas seja maior, mas também é característico de outras famílias. Há muitas famílias brasileiras em que as pessoas velhas exercem esse trabalho de cuidado e colaboram ativamente na renda familiar, como eu já mostrei a partir dos números, né, que eu citei anteriormente, né? Mas tem mais do que isso, né? Tem mais do que isso. Vamos pensar em algumas das nossas lideranças espirituais e intelectuais, né? Vamos pensar, por exemplo, no Papa Francisco, no Habermas, Gunther Teubner, Patrícia Hill Collins, Mariana Chauí, Tércio Sampaio Ferraz Júnior, José Arthur Gianotti. Estou citando alguns pensadores da minha área, algumas lideranças espirituais, alguns filósofos e filósofas, né? São essas as pessoas velhas que a gente quer matar para salvar pessoas jovens, né? Vamos pensar enfim, não apenas nessas pessoas que são mais célebres, né? Mas também nas pessoas velhas que exercem algum papel na nossa vida, né? A gente pode dizer, trazendo esse exemplo, que as pessoas velhas funcionam como agentes da memória coletiva, né? Representantes da tradição e também agentes de mudança, porque veja, é justamente o seu exemplo que vai servir ou para a gente concordar e levar a tradição adiante, ou para a gente discordar, né, e reformar aquela tradição. Mas, de qualquer maneira, essas pessoas são uma referência para a formação da própria memória coletiva, né? E a memória não é a simples reprodução do passado, como diz a Ecleia Bose, né? A memória, enfim, a frase a memória não é sonho, a memória é trabalho, né? Existe um trabalho da memória do qual participam ativamente as pessoas mais velhas, tanto no grupo familiar, quanto nas profissões, nas tradições intelectuais, né, em todo o campo da sociedade. As referências são pessoas mais velhas normalmente, que funcionam como uma espécie de guardião da memória, né, um termo do Halbwachs, né, um autor que estuda a memória coletiva. Então essa ideia de guardião da memória, né, que é essa pessoa escolhida para preservar e transmitir a memória familiar, a memória do grupo, né, e servir de referência para as transformações e para a estabilidade daquele grupo, né? E esse papel normalmente é exercido por pessoas idosas, pessoas velhas, né, que acabam constituindo o primeiro elo na construção da memória dos grupos sociais e, portanto, da nossa própria identidade, né, como indivíduos. E assim, como eu disse, né, há guardiões da memória familiar, guardiões e guardiãs da memória institucional, da memória política, da memória científica, da memória profissional, entre tantos outros âmbitos da vida social, né? E essas pessoas ajudam a todos nós a traçar as narrativas que constituem o nosso lugar no mundo e a nossa possibilidade de relacionar passado, presente e futuro, né? Sem essas pessoas, a gente não consegue nem narrar direito as nossas próprias vidas, né? Então, eu acho que a gente tem que combater expressamente o que eu vou chamar de utilitarismo desinformado, né? Um utilitarismo mal informado, um utilitarismo ignorante, sem nenhum xingamento nisso. Ignorante é quem ignora, né? Não estudou, ignora.
eu sou ignorante em diversas coisas, por isso eu estudo e me esforço para, quando falar depois de ter estudado e não antes de ter estudado, né? Então, o raciocínio que propõe, né, sacrificar pessoas velhas e preservar pessoas jovens, parece caracterizar, então, um utilitarismo desinformado, né? Porque mesmo que a gente argumentasse com fundamento no utilitarismo, ou seja, propondo que o princípio ético a ser seguido é o princípio da utilidade, ou seja, gerar mais benefícios, mais felicidade para a maioria das pessoas, a comparação, né, entre a utilidade da vida de uma pessoa jovem e a utilidade da vida de uma pessoa velha parece ser tão difícil de medir, de sopesar, né, que ninguém parece estar tentando, né? Ninguém está tentando fazer isso. Nem os estudos que eu conheço sobre felicidade, né, que fazem tentativas de medição de felicidade, eu não achei ainda nas minhas leituras. Eu não sou especialista nessa área, então aqui eu estou falando com uma certa insegurança. Eu não achei ainda nenhum estudo que colocasse isso como uma variável importante para decidir o que significa ser feliz ou não significa ser feliz, porque é óbvio, né? As pessoas mais velhas exercem funções muito além da função estritamente mercantil, e comparar essas pessoas ou medir o valor dessas pessoas em função das relações mercantis, além de ser falso a partir dos dados que a gente tem, essas pessoas têm importância econômica, também desconsidera as funções que essas pessoas exercem no campo do cuidado, no campo da memória da família, né, e a sua função na reprodução das famílias e na reprodução da memória social e, portanto, na nossa constituição como indivíduos, né? Então, me parece que tratar as pessoas mais velhas como meras mercadorias, né, ou pensá-las como meras mercadorias, vai gerar tanta insatisfação social e tanto horror do ponto de vista da sociedade que não vale nem a pena tentar. Isso não faz nenhum sentido para mim do ponto de vista utilitarista, né? Esse modo de ver a velhice parece ser mais característico do que eu chamaria de uma posição fundamentalista de mercado, né, que mede tudo e todos com base na sua participação na relação mercantil. Então, o fundamentalista de mercado reduz todas as relações sociais à lógica da troca mercantil, e é um modo de pensar que, na minha opinião, aí vai mais um argumento, é um modo de pensar que, na minha opinião, pode até contribuir para deslegitimar a ideia de mercado, que é uma ideia que eu defendo com limitações, né? Eu acho que o mercado não pode ser totalmente livre, ele tem que ser controlado, até para não matar pessoas velhas, como a gente vai ver, né? Então, eu acredito que essa visão fundamentalista de mercado pode até acabar contribuindo para deslegitimar perante a sociedade a defesa do mercado, e eu explico o porquê a partir de uma comparação, né? Tem um livro interessante que se chama O Novo Espírito do Capitalismo, né, do Luc Boltanski e da Yves Capello, que mostrou, por exemplo, que o mundo do trabalho incorporou todo um discurso, né, que dá importância para a realização integral das pessoas. É um discurso que nasceu nos anos 60 e que chegou para dentro, né, entrou para dentro das relações de trabalho. Então, hoje a gente não trabalha mais para ninguém, a gente é colaborador, e a gente colabora num projeto, que é um projeto que supostamente é coletivo, só que os lucros, infelizmente, não vão para o nosso bolso, ficam nas mãos de outras pessoas, mas de qualquer maneira, né, o discurso é esse. E o nosso trabalho não pode ser mais simplesmente um trabalho que a gente vai ganhar dinheiro. Tem que ser um trabalho criativo, né? Então, o Google lá coloca puff, máquina de Coca-Cola, então você tem que ter um trabalho significativo, um trabalho feliz, e supostamente o trabalho seria capaz de satisfazer todas as suas necessidades, né, e realizar você como indivíduo de maneira completa, num ambiente descontraído, não hierárquico, abrindo espaço para a sua espontaneidade, para a sua criatividade. Então, o contrato de trabalho deixou de ser visto, né, como uma mera troca de salário e lucro, né, em que eu vou lá, entrego meu trabalho, solto a caneta e vou para casa, e passou a ser visto com toda essa ideologia, ou com toda essa justificativa, né, da participação no ambiente criativo e a colaboração com uma liderança que então é meio visionária e vai realizar um objetivo que é um objetivo coletivo, etc, etc. Você entra numa espécie de comunidade ao
ao começar a trabalhar. Então, isso parece ser um sinal que o capitalismo não consegue se reproduzir mais como uma troca fria de dinheiro por trabalho. Ele precisa de um discurso que legitime o trabalho para além do mero pagamento, né, de um X por mês. Né? Porque, vejam, vários estudos empíricos mostram, né, e isso está quantificado por um setor de pesquisa que chama Economia da Felicidade, por exemplo, né, que a acumulação de bens materiais por si só não gera felicidade completa. Isso é feito com base em entrevistas, eu vou deixar depois as referências no texto para vocês consultarem, né? E tem um dado interessante, então a felicidade da pessoa é uma mistura, é uma combinação de renda com outras variáveis que essas pessoas estudam, e além disso se chegou à conclusão que acima de um determinado nível de renda, a felicidade não aumenta, a pessoa continua no mesmo grau de felicidade, mesmo que ela fique muito, muito rica. Então, claro que esse valor vai ser diferente dependendo de onde a pessoa mora, etc., né? Mas, então, acima desse patamar, a pessoa não manifesta que está se sentindo mais feliz, né? Isso significa, então, é claro que esses campos têm muitas controvérsias, né? Tem estudos que apontam dados para... Enfim, apontam para lados diferentes, existem dados, né, apontando para conclusões diferentes, mas dá para afirmar com segurança, né, que não é possível afirmar hoje que a obtenção de cada vez mais riqueza produza cada vez mais felicidade, pelos estudos empíricos que a gente conhece. Né? A gente precisa de mais do que simplesmente renda, precisa também de renda, mas não basta a renda para gerar felicidade. Portanto, uma visão fundamentalista de mercado é uma visão que não está de acordo com o princípio utilitarista. Como toda visão fundamentalista, a meu ver, ela não se sustenta em bases racionais, ela se sustenta em bases mais irracionais, como eu estou tentando mostrar. Né? Isso nos leva à parte final da minha fala, né? E aí diz respeito mais especificamente ao papel do direito nesse contexto todo, né? Bom, e para que serve o direito nesse contexto? Qual é a relação do direito com essa história toda? Vamos começar. E aí a minha pergunta é, bom, será que o direito em si mesmo, né, a ideia de Estado de Direito, é compatível, né, com a ideia de mercado? Né? Bom, vamos lá. Né? Tem um autor que diz, que se chama Cal Polanyi, né, que escreveu um livro chamado A Grande Transformação, que é um livro, enfim, do século passado, né, do começo do século XX, em que ele diz, veja, que a relação mercantil ela não é uma relação natural, ela não decorre da natureza humana. Né? Para se tornar dominante, para se tornar a relação social dominante, ou quer dizer, hegemônica, foi necessário um processo de 400 anos, né, em que houve um processo de centralização do poder do Estado, né, e com a destruição dos poderes políticos locais, dos feudos, né, e do poder, enfim, aqui no Brasil, por exemplo, do poder das cidades e dos municípios, com a criação da federação, né? E além disso, houve um processo de expropriação dos meios de sobrevivência que as pessoas poderiam usar, que não escapassem, que fossem, né, que não precisassem passar pela lógica mercantil. Vou explicar isso. Né? No sistema capitalista, né, ninguém consegue sobreviver fora do mercado. Por isso, toda a terra tem que ser privatizada. Não existem terras públicas onde eu, por exemplo, possa fazer uma roça e pegar alimento e sobreviver. Isso havia na época medieval. Havia terras públicas e os bosques eram públicos e as pessoas podiam ir lá e colher madeira, colher frutos, né, enfim, e sobreviver daqueles bosques. Né? Tudo isso foi privatizado pelo processo de constituição do sistema capitalista com a ajuda do Estado. Né? Tem um livro chamado Senhores e Caçadores, do Edward Thompson, que mostra isso claramente. Então, as pessoas estão impedidas de fazer uso de recursos que não sejam obtidos por meio do mercado. Né? E uma sociedade organizada dessa maneira, né, as pessoas desempregadas, as pessoas doentes, as pessoas
velhas, que não tenham condição de produzir mercadorias, no limite não vão ter mais o que comer. E é por isso que elas acabam sendo desvalorizadas, né, por causa dessa lógica central das relações mercantis. Né? Justamente como reação a essa situação extrema, né, e essa situação bastante violenta, que foram criados uma série de direitos como a previdência social, a aposentadoria, direito à saúde, direitos universais, né, que se destinam a combater a expansão excessiva do mercado sobre a sociedade. Né? Porque o mercado deixado a si mesmo, ele não tem limite, isso é o que diz o Karl Polanyi, e ele dissolve todas as relações sociais na lógica mercantil, inclusive a relação de amor e de cuidado que as pessoas novas têm com as pessoas mais velhas, inclusive a relação com a memória que as pessoas velhas podem ter, né? Porque quando eu digo que as pessoas velhas podem ser descartadas numa situação extrema, eu estou justamente dizendo, olha, a família importa menos do que o mercado, a memória social importa menos do que o mercado, o indivíduo e a sua narrativa de vida importa menos do que o mercado. Então, fica claro aí, né, como a radicalização de uma lógica mercantil, ou a ideia de um mercado completamente livre, pode, na verdade, destruir as famílias, destruir a memória coletiva, ao propor justamente o sacrifício dos guardiões da memória, das guardiãs da memória e das pessoas que praticam o trabalho de cuidado em favor de pessoas mais jovens. Né? É importante perceber que, para o Polanyi, o domínio excessivo do mercado gera reações na sociedade. A sociedade fica inconformada. No passado, esse excessivo domínio do mercado gerou reações como revoluções, inclusive de direita, como aconteceu em diversos países. O nazismo pode ser interpretado, diz o Karl Polanyi, dessa forma, como uma reação ao mercado e uma reafirmação da identidade do povo alemão aí por uma via autoritária. Houve a criação também de experiências socialistas, querendo que as pessoas consigam sobreviver e não morram de fome. Né? E hoje em dia, a radicalização dessa lógica poderia gerar reações que são imprevisíveis, né? E, inclusive no caso específico da crise da Covid, isso poderia gerar uma reação social bastante forte, caso isso fosse assumido como critério explícito, né, de se lidar com a crise no sistema de saúde que, infelizmente, parece que nós já estamos vivendo, pelo menos em alguns estados brasileiros, e o risco é que isso se espalhe para o país todo. Né? Então, em meio à pandemia que a gente está vivendo e antecipando, né, os efeitos da recessão econômica que vai acontecer, a negação explícita, então, né, do direito das pessoas mais velhas a tratamento médico e a negação explícita do direito à vida de qualquer pessoa, né, podem fazer construir um cenário de desagregação social que se torne cada vez mais tangível, né, como afirmou inclusive o Samuel Pessoa na sua entrevista para o Canal Livre na TV Bandeirantes algumas semanas atrás. Né. É justamente por isso, né, como explicou o próprio Samuel Pessoa, que a maior parte dos países está trilhando um caminho de parar a economia, proteger as pessoas mais pobres, as pessoas que não estão tendo acesso a trabalho, proteger as empresas, né? Então, adotar medidas interventivas que não deixem o mercado agir de forma completamente livre, porque senão a gente poderia assistir a essa destruição da sociedade acontecendo de forma muito rápida, de forma muito radical e de forma muito traumática, e eu realmente espero que a gente não vivencie isso aqui no Brasil, especialmente no que diz respeito às pessoas mais jovens. Né? Então, portanto, a implementação de medidas protetivas de pessoas, nesse caso, né, e medidas protetivas do crédito e dos pequenos produtores, não tem nenhuma relação com a implementação do socialismo como um sistema burocrático no estilo soviético ou no estilo antigo. Né? Todos os governos capitalistas estão fazendo questão de dizer, e todos eles estão implementando medidas assim, que são medidas temporárias, né? E claro, a defesa de uma proteção social ampla e
permanente, aí sim é uma medida que vai no sentido de uma lógica socialista ou social-democrata, enfim, como a gente quiser chamar, e também contrária, quer dizer, à lógica mercantil, né? Então, a gente não está falando aqui, quando a gente fala dessas medidas e quando a gente fala do direito das pessoas mais velhas de serem tratadas de maneira igual, né? Nós não estamos falando de socialismo como regime político, mas sim da afirmação da igualdade de todas as pessoas diante da lei, da valorização da vida de cada pessoa humana como ser autônomo e ser digno, né? Se trata, portanto, de uma posição mais próxima da ética kantiana, que valoriza cada indivíduo como ser dotado de dignidade, uma posição que também defende a centralidade do Estado democrático de direito, apesar disso não ser tão claro na obra do Kant, só nos seus escritos do fim da vida, que são escritos um pouco complicados, mas um autor, por exemplo, como Franz Neumann, que eu estudei no meu doutorado, que escreveu um livro, O Império do Direito, ele mostra claramente que o direito é justamente uma forma institucional capaz de impor limites ao mercado, porque, como a gente viu, toda a lógica do direito é contrária à lógica estritamente mercantil, né? A própria ideia de igualdade de direitos e de direito à vida e de direito a desenvolver todas as suas capacidades, né? E a possibilidade de lutar por novos direitos não está ligada necessariamente à nossa capacidade de produzir mercadorias. Isso não significa que ninguém que possa ficar sem trabalhar, né? Isso é uma outra questão. Significa apenas que nem todos os nossos direitos devem depender estritamente do mercado, por exemplo, quando a gente fica velho, por exemplo, quando a gente fica doente, por exemplo, quando a gente fica impossibilitado de trabalhar, por exemplo, quando alguém nasce com algum tipo de dificuldade pessoal que a incapacite para o trabalho. Essa pessoa não deve ser morta, não deve ser colocada em segundo plano, ela não deve ser tratada como algo descartável, né? Então, nesse momento em que a gente está vivendo, em que questões fundamentais estão sendo apresentadas enfim, essas questões fundamentais, né, estão sendo apresentadas diante de nós, né? Questões sobre a vida e a morte, questões sobre identidade e memória, questões sobre a nossa própria identidade como pessoas, né? Tudo isso está em jogo quando a gente fala de pessoas velhas. Fica muito claro, portanto, a necessidade de que o mercado financie, né, a vida de todas as pessoas, né? Senão o mercado perde a função, na minha visão. Ele se torna alguma coisa que tem como finalidade apenas o enriquecimento vazio, né? O enriquecimento é dinheiro gerando mais dinheiro, né? O mercado tem que ser útil para alguma coisa. Aí uma das coisas para as quais ele tem que ser útil é financiar a nossa existência, a começar, né, com o financiamento da segurança pública, né? E nesse sentido, eu não acho que o mercado deva ter o poder de dizer, né, não deva ser a participação no mercado que seja o critério para a gente dizer quem deve morrer e quem deve viver, muito menos em se tratando de pessoas mais velhas. Pessoal, é isso então. Eu deixo aqui essa contribuição para a nossa reflexão coletiva e um abraço para todo mundo. Até mais.